Olá, olá. Eu sou o Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos lá, vamos aprender um pouco. Hoje nós estamos falando sobre ruas da cidade de São Paulo, ruas da cidade de São Paulo. Por que cada rua, para cada lugar, tem aquele nome? Por que aquele nome? Quem foi aquele personagem que dá nome àquela rua? Vamos lá? Avenida Professor Luiz Inácio Anhanha Melo, ali na Vila Prudente. Então, Luiz Inácio Romeiro de Anhanha Melo nasceu aí na cidade de São Paulo, no dia, então, 23 de agosto de 1891. Ele é filho do Luiz de Anhanha Melo, fundador, então, da Escola Politécnica. Foi, então, casado com a senhora Amelina Novaes de Anhanha Melo, teve filhos. Em 1916, então, passou a ser um engenheiro arquiteto, então, da Escola Politécnica. Em 1926, passou para catedrático da mesma escola, chegando então a ser diretor da Poli, a gente chama de Poli, né? Lá na USP, Poli. Né? Durante então a intervenção de João Alberto, ocupou o cargo de prefeito do município de São Paulo. E em 1941 dirigiu a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, a famosa FEFELET, né? Então, fundou a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAU da USP, sendo então o seu primeiro diretor. Sabia disso? Pois é. Em 1950, ocupou o cargo de vice-reitor da USP. Dirigiu também o Centro de Estudos de Pesquisas Urbanísticas, a Comissão de Construção da Cidade Universitária de São Paulo, foi secretário de Viações Públicas do Estado, foi fundador e presidente da Sociedade Amigos da Cidade de São Paulo, presidente do Instituto de Engenharia, presidente da União Internacional de Arquitetos, publicou importantes livros aí, sobre problemas sociais, serviços de utilidade pública, a ideia do recreio alvo da Organização de Cidades Modernas. E aí, em 1961, recebeu o título, então, de doutor honoris causa na USP de São Paulo, não é? Professor emérito, então, da Escola Politécnica, veio a falecer no dia 18 de janeiro. Então, gente, quanta coisa você pode contar do professor Luiz Inácio Anhanha Melo. Vamos para outra? Henrique Dumont Vilares, Rua Praça Henrique Dumont Vilares, ali no Butantã. Então, aqui você tem, então, o doutor Henrique Dumont Vilares, que nasce aí no dia 30 de agosto de 1802. Filho, então, de Guilherme Andrade Vilares e Virgínia Santos Dumont. Foi uma das grandes figuras expressivas da nossa sociedade, pela cultura, pelas qualidades, então, morais, espirituais. Esse senhor, então, foi vereador de legislatura ali entre 1948 e 1951, desempenhou o seu mandato, foi sobrinho, então, do Santos Dumont, foi um dos principais incentivadores da instituição da Fundação Santos Dumont, entidade que presta até hoje incontáveis serviços e causa a aeronáutica brasileira. Foi autor do livro Quem Deu Asas ao Homem, onde então relata detalhes do nascimento da aviação no mundo e no Brasil. Teve uma destacada empresa econômica, ainda cobrou soluções dos problemas então urbanísticos da cidade de São Paulo. Veio a falecer ali em 1960 e está sepultado ali
no cemitério da Consolação. Tá aí. Quando você passar ali na Praça Henrique Dumont Vilares, você já sabe a história. Vamos para outra. Ah, sim, Rua Luiz Góes, ali na Saúde, né? Então, quando da sua abertura, ali por volta do ano de 1918, essa rua estava dividida em 2 trechos. O primeiro deles era a Rua Domingos de Moraes, e até então a altura da Rua General Eloy Alfaro, né? Recebeu, então, inicialmente uma identificação, Avenida Sexta. O segundo trecho, então, entre a Domingos de Moraes e a Rua Liares, né, recebeu o nome de Rua das Crisárdias. Então, essa rua começou a ser aberta ali em 1918 como parte do loteamento da Mirandópolis. O bairro foi projetado pelo Dr. Vitor de Silva Freire, então diretor de obras públicas do Estado e da Prefeitura de São Paulo. O proprietário dessa área, o Antônio Cantarella, era um entusiasta da natureza, chegou a construir, então, por sua conta própria, o Parque da Jabaquara. Inaugurou, então, abriu o parque público, posteriormente esse parque também foi loteado, e aí, então, Luiz Góes vem, então, a dar nome a essa rua, finalmente ali, por fins de 1923, num ato número 2025, sendo então essa homenagem a esse sertanista, bandeirante paulista, Luiz Góes, que fez expedições então pelo sertão de Paranaguá e o descobrimento de minas e metais preciosos lá nos anos de 1679. Gente, é muito interessante, porque você passa pela rua, ela tem lá o nome, você fala, tá, vira lá na Luiz Góes, sobe até a Domingos de Moraes, e você sabe quem foram essas pessoas? Pois é, nas quartas-feiras, eu conto um pouquinho de cada história, de cada localidade dessa, por que ela tem o nome e qual é a história que está ali colocada. Nas sextas-feiras, eu falo sobre uma cidade do Brasil, para a gente entender um pouco por que a gente tem essa pátria amada chamada Brasil. Até lá, tudo de bom.